Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos. É com muito prazer, com muita alegria que estamos em mais um estudo aqui no canal, e dessa vez estamos estreando mais um quadro aqui no nosso canal, a MRL3, o canal da família cristã. Como hoje é o domingo de Páscoa, então nós trouxemos aqui um estudo bíblico nessa temática. Antes da gente entrar no nosso assunto, gostaria que você colaborasse com o canal. Primeiramente, se inscrevendo aqui no canal, acionando o sininho para receber todas as notificações assim que postarmos um vídeo novo no ar. E assim você vai conferir em primeira mão. Também deixe o seu gostei e compartilhe o link desse vídeo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo aqui no canal é relevante e assim ele estará distribuindo com mais pessoas. E nesse quadro nós estaremos trazendo aqui lições bíblicas dominical, como o próprio título diz. São lições da CPAD. Então estaremos aqui comentando um pouco sobre esse tema, e a nossa lição bíblica tem o título A Celebração da Primeira Páscoa. Essa lição ela foi estudada no dia 26 de janeiro de 2014 e ela foi comentada por Antônio Gilberto. Então é uma lição do primeiro trimestre de 2014. Então vamos ver agora o texto áureo que diz: Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a parte B. Verdade prática. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Por meio do seu sacrifício expiatório, fomos libertos da escravidão do pecado e da ira de Deus. A leitura bíblica está escrita no livro do Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, que diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa foi instituída pelo Senhor, para que os israelitas celebrassem a noite em que Deus poupou da morte todos os primogênitos hebreus. É uma festa repleta de significados, tanto para os judeus quanto para os cristãos. Os judeus deveriam comemorar a Páscoa no mês de Abibe,
corresponde à parte de março e parte de abril em nosso calendário, cujo significado são as espigas verdes. Hoje estudaremos a respeito desta festa sagrada e o seu significado para nós cristãos. Em primeiro, a Páscoa para os egípcios. Para os egípcios, a Páscoa significou o juízo divino final sobre o Egito, Faraó e todos os deuses cultuados ali. O Senhor havia enviado várias pragas e concedido tempo suficiente para que Faraó se rendesse, deixando o povo partir. Deus é misericordioso, longânimo e deseja que todos se salvem. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a parte B. Porém, ele é também um juiz justo, que se ira contra o pecado. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Salmos, número 7 e o verso 11. O pecado, a idolatria e as injustiças sociais suscitam a ira do Pai. O povo hebreu estava sendo massacrado pelos egípcios e o Senhor queria libertá-lo. Restava uma última praga. Então o Senhor falou a Moisés: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Êxodo, capítulo 11, versículo 4 e 5. Foi uma noite pavorosa para os egípcios e inesquecível para os israelitas. Em segundo, a Páscoa para Israel. Era a saída, a passagem para a liberdade, para uma vida vitoriosa e abundante. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para nos libertar do jugo do pecado e nos dar uma vida cristã abundante. João, capítulo 10 e o versículo 10. Enquanto havia choro nas casas egípcias, nas casas dos judeus havia alegria e esperança. O Egito, a escravidão e Faraó ficaram para trás. Os israelitas teriam sua própria terra e não seriam escravos de ninguém. Em terceiro, a Páscoa para nós. Como pecadores, também estávamos destinados a experimentar a ira de Deus, mas Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, morreu em nosso lugar e com seu sangue nos redimiu dos nossos pecados. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Para nós cristãos, a Páscoa é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. No Egito, um cordeiro foi imolado para cada família. Na cruz, morreu o Filho de Deus pelo mundo inteiro. João capítulo 3 e o versículo 16. Segundo tópico, os elementos da Páscoa. Em primeiro, o pão. Deveria ser assado sem fermento, pois não havia tempo para que o pão pudesse crescer. Êxodo capítulo 12, versículo 8, 11, do 34 ao 36. A saída do Egito deveria ser rápida. A falta de fermento também representa a purificação, a libertação do fermento do mundo. Em o Novo Testamento, vemos que Jesus utilizou o fermento para ilustrar o falso ensino dos fariseus. Está escrito em Mateus, capítulo 16, e o versículo 6, versículo 11 e o 12. Também está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 1, e também em Marcos, capítulo 8 e o versículo 15. O pão também simboliza vida. Jesus se identificou aos seus discípulos como o pão da vida. Está escrito em João 6 e o versículo 35. Toda vez que o pão é partido na celebração da ceia do Senhor, traz
à nossa memória o sacrifício vicário de Cristo, através do qual ele entregou a sua vida em resgate da humanidade caída e escravizada pelo diabo. O segundo elemento, as ervas amargas, está registrado em Êxodo capítulo 12 e o versículo 8. Simbolizavam toda a amargura e aflição enfrentadas no cativeiro. Foram 430 anos de opressão, dor, angústia, quando os hebreus eram cativos do Egito. E o terceiro elemento, o cordeiro, está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 3 ao 7. Um cordeiro sem defeito deveria ser morto, e o sangue derramado nos umbrais das portas das casas, o sangue era uma proteção e um símbolo da obediência. A desobediência seria paga com a morte. O cordeiro da Páscoa judaica era uma representação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está escrito em João, capítulo 1, e o versículo 29. O sangue de Cristo foi vertido na cruz para redimir todos os filhos de Adão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e o 19. Aquele sangue que foi derramado no Egito e espergido nos umbrais das portas aponta para o sangue de Cristo, que foi oferecido por ele como sacrifício expiatório para nos redimir dos nossos pecados. Terceiro tópico, Cristo, nossa Páscoa. Em primeiro, Jesus, o pão da vida. Está registrado em João, capítulo 6, versículo 35, 48 e 51. Comemos pão para saciar a nossa fome, porém, a fome da salvação da nossa alma somente pode ser saciada por Jesus. Certa vez, ele afirmou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. João 6 e o versículo 35. Apenas ele pode saciar a necessidade espiritual da humanidade. Nada pode substituí-lo. Necessitamos deste pão divino diariamente. Sem ele, não é possível a nossa reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5 e o versículo 19. E em segundo, o sangue de Cristo. Está registrado em 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7. Também em Romanos capítulo 5, versículo 8 e o 9. No Egito, o sangue do cordeiro morto só protegeu os hebreus, mas o sangue de Jesus derramado na cruz proveu a salvação não apenas dos judeus, mas também dos gentios. O cordeiro pascal substituía o primogênito. O sacrifício de Cristo substituiu a humanidade desviada de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 12 e o 23. Fomos redimidos por seu sangue e salvos da morte eterna, pela graça de Deus, em seu Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Em terceiro, a Santa Ceia. A ceia do Senhor não é um mero símbolo, é um memorial da morte redentora de Cristo por nós e um alerta quanto à sua vinda, em memória de mim. Está registrado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e o 25. É um memorial da morte do Cordeiro de Deus em nosso lugar. O crente deve se assentar à mesa do Senhor com reverência, discernimento, temor de Deus e humildade, pois está diante do sublime memorial da paixão e morte do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Caso contrário, se tornará réu diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 32. Conclusão. Deus queria que o seu povo Israel nunca se esquecesse da Páscoa. Por isso, a data foi santificada. A Páscoa
era uma oportunidade para os israelitas descansarem, festejarem e adorarem a Deus por tão grande livramento, que foi a sua libertação e saída do Egito. Hoje, o nosso Cordeiro Pascal é Cristo. Ele morreu para trazer redenção aos judeus e gentios. Cristo nos livrou da escravidão do pecado e sua condenação eterna. Exaltemos ao Senhor diariamente por tão grande salvação. Feliz Páscoa! Nos encontramos no próximo programa Lições Bíblicas Dominical e que Deus te abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.